Será que estar sempre ocupado é sinal de que você está valorizando e utilizando bem o seu tempo? Você acha que 24 horas não são suficientes para tantas tarefas que você tem que realizar no dia? Oi, eu sou Janaíne, trabalho como oftalmologista e há 2 anos estudo uma ciência que é chamada logosofia. Nesta atividade, vamos ouvir o conto O Apressado, extraído do livro Intermédio Logosófico, que este ano completa 70 anos desde sua publicação, e que foi escrito pelo autor da logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. O conto trata sobre o valor do tempo, e retirando elementos do conto, eu e mais 2 estudantes de logosofia conversaremos brevemente sobre o mesmo, relatando nossas compreensões e experiências e sobre como a ciência logosófica tem nos ajudado a conquistá-lo como um amigo. Vamos conversar nesse encontro com a Isabelle, que é estudante de medicina, e com o Francisco, que trabalha como advogado e contador. Antes, faremos a leitura do conto. Peço que deem credibilidade ao conto e que o escutem com atenção. Ele é curto e traz ricos ensinamentos. O Apressado, Intermédio Logosófico, página 45. Entre os milhares de matizes pitorescos que contornam a psicologia humana, nenhum é tão curioso e extravagante como a impaciência, quando se manifesta com o perfil da pressa. A memória dos fatos observados faz recordar um personagem que vivia em constante agitação. Tomava o café da manhã apressadamente, pondo-se intolerável se num instante não fosse servido satisfatoriamente, embora depois demorasse 2 horas lendo o jornal. Saía de casa com invariável pressa, irritando-se com qualquer demora ou contratempo que lhe impedisse chegar rapidamente ao seu serviço habitual, mas não levava em conta o tempo que tardava para começar a trabalhar. Andava pelas ruas como quem cumpre urgentes diligências e, cada vez que encaminhava um assunto qualquer, sempre se referia à escassez de seu tempo, protestando com ira quando alguém demorava 1 minuto para atendê-lo. Dava a impressão de sempre estar ocupado com assuntos importantes, embora nada lhe impusesse urgência para ter tais pressas. Ao contrário, muitas vezes era visto perdendo lamentavelmente o tempo em coisas pueris ou em conversas intranscendentes. Durante sua juventude, começou uma e mais vezes diferentes carreiras universitárias, sem conseguir nunca formar-se em nenhuma delas, pois que, tão logo começava seus estudos, apoderava-se dele uma voraz ansiedade por concluí-los quanto antes, de tal forma que, não podendo conter seu apressamento, decepcionava-se, deixando truncado seu propósito. De igual modo atuava, enfim, com tudo mais, sendo sua vida, por causa dessa deficiência, uma constante sucessão de desventuras. Alguém, certo dia, fez com que ele notasse sua lamentável falha, e com tanta clareza, tino e acerto, que ante a visão mental do desafortunado personagem, rodou integralmente o filme monótono de sua vida, fugazmente vivida, penosamente desaproveitada, na qual sobressaíam projetos malogrados, lacunas sem preencher, anelos e esperanças sem satisfazer, ansiedade indefinida por coisas que jamais puderam ser concretizadas. O pranto começou, então, a correr pelas linhas de sua face sombria, mas a voz amiga convidou-o a contemplar quanto ainda ele tinha por viver, e ao lhe indicar a forma de administrar seu tempo vindouro para recuperar o que jazia no passado, incitou-o a praticar durante alguns meses um novo método de vida e a forjar uma nova concepção da existência. Deves começar por estimá-la e valorizá-la como algo transcendente, disse-lhe, como uma oportunidade que terás de aproveitar até o último suspiro, procurando enriquecê-la cada dia com mais amplos e valiosos conhecimentos. Isso te proporcionará muitos momentos felizes, tonificará tuas energias com novos e fecundos entusiasmos,
com estímulos precursores de férteis esforços que te aproximarão cada vez mais das fontes inesgotáveis da vida universal. Com essas reflexões, cuja extensão e profundo conteúdo contrastavam claramente com sua vida estéril e agitada, cheia de urgências vãs e carente de realizações concretas, o infeliz personagem, compreendendo seu erro, decidiu-se a frear seus arranques impulsivos e a começar uma vida nova, mais consciente, mais sensata, mais positiva. Anos mais tarde, o ex-apressado comentava com verdadeiro prazer o episódio narrado, confessando que a mudança de compreensão sobre a vida operada nele fazia-o experimentar a sensação de estar aproveitando inteligentemente não só o tempo de toda uma vida, senão o de várias ao mesmo tempo. Eu me identifiquei muito e fiz algumas reflexões. Bem, amigos, um dos maiores desejos do homem é ter controle sobre o tempo. A gente pode ver isso muito na ficção, em filmes, em histórias, em que o homem consegue se deslocar na linha do tempo, para o passado, para o futuro. Mas por que será que desejamos tanto controlar o tempo? E por que será que hoje em dia, apesar de tanta tecnologia, de tantas máquinas que supostamente serviriam para economizar o nosso tempo, nós ainda corremos contra ele? Vivemos atarefados, muitas vezes irritados e ansiosos. Sabemos que o tempo é um recurso não renovável. Tempo que se vai sem um bom uso é tempo que se perde. Nós percebemos isto e nos angustiamos muitas vezes, nos tornando apressados como o personagem do conto. Mas será que a pressa é realmente uma evidência do valor que estamos dando ao nosso tempo? E nós já paramos para pensar no valor do tempo dos outros também? Ou será que, na verdade, quando estamos apressados, estamos demonstrando justamente o oposto, que não estamos valorizando o nosso tempo e o dos outros? No início do conto, o autor fala sobre a impaciência quando manifestada no perfil da pressa. Belle, você já vivenciou algo semelhante ao relatado no conto? Boa tarde. Nesses momentos de pressa, em que se manifesta aquela angústia de não conseguir cumprir com as tarefas a tempo, eu observei em mim, dentre outras deficiências, a atuação da impaciência. Eu era como uma bomba relógio, prestes a explodir por qualquer contratempo ou demora. Eu recordo que na época da escola, eu enrolava o máximo possível para acordar e acabava tendo que me arrumar com pressa, porque senão não daria tempo de tomar café. E quando eu ia tomar café da manhã, se não tivesse o que eu queria ou o que eu gostasse, eu me irritava, brigava e essa bomba impaciente explodia. E meus pais tinham que dirigir com pressa para que eu chegasse na aula a tempo. E assim corria meu dia. Eu ia gastando tempo aqui e correndo atrás dele ali. Notaram alguma semelhança com o conto? Pois é, eu vi muito do conto em mim. E essa voz que conversou com o personagem também conversou comigo. E me fez ver que eu vivia sem um verdadeiro objetivo para a minha vida. Vivia à mercê das minhas deficiências, que mandavam e desmandavam meu pensar e meu agir. Me faziam ser inimiga do tempo. Eu me vi escrava do tempo, como se sempre tivesse tendo que correr atrás dele. Minhas atividades sempre tinham caráter de urgência e sofria assim a pressão do tempo. E como se eu não tivesse tempo para nada. Após iniciar os meus estudos na ciência logosófica, eu comecei a observar conscientemente a minha vida e ver os malefícios que ser inimiga do tempo me causavam. Observei que eu estava sempre correndo contra o tempo e fazendo minhas atividades com pressa, porque passava horas desperdiçando meu tempo. Não planejava e acabava preenchendo meu tempo com atividades intranscendentes e que não agregariam valor nenhum à minha vida. Eu me questiono agora, será que aqueles minutinhos a mais que eu dormi não teriam sido melhores aproveitados se, ao invés de ter enrolado para acordar, eu tivesse me arrumado com calma, tomado café mais cedo e evitando, assim, a explosão da bomba impaciente e evitando que meus pais se arriscassem no trânsito dirigindo apressadamente? Qual valor eu estaria agora dando ao meu tempo e ao tempo dos meus semelhantes? Importantes reflexões, Belle. E você, Francisco,
Já passou por algo assim? Bem, Janaína, a impaciência é um fator que nos acarreta muitas perdas, dentre elas o tempo. Antes de conhecer a filosofia, costumava usar a expressão: "Ah, gostaria que meu dia tivesse 48 horas para poder dar conta de tudo que eu tenho que fazer." Depois de conhecer um pouco mais de mim mesmo, através dos meus estudos filosóficos, conheci minhas deficiências e estou aprendendo como tratá-las. Percebi que o problema não estava no meu dia ter somente 24 horas, mas em mim mesmo, por não saber gerir o meu dia de forma adequada. Ao invés de me queixar, arregacei as mangas e me pus a laborar contra esses inimigos, que são as deficiências, e que me faziam perder o tempo. Identifiquei algumas lacunas no meu dia a dia e vi que o meu tempo estava se esvaindo. A partir daí, passei a agendar todas as tarefas do meu cotidiano, desde o momento em que eu acordo até o horário em que vou dormir, com um horário determinado para cada uma delas, sabendo que temos trabalho, estudos, família, amigos, lazer, etc. Mas para tudo isso, devemos dedicar um tempo e atenção. Mas tudo no seu tempo, não é mesmo? Não posso me afundar no trabalho em detrimento de momentos agradáveis com familiares e amigos. Em contrapartida, também não posso usar todo o meu tempo que eu tenho um dia usufruindo dele no lazer e prejudicar o horário dos meus estudos. Então, percebi que bem-estar é equilíbrio. Quando você tem o tempo como aliado e o seu dia programado em uma agenda, por exemplo, tudo flui melhor e o seu tempo passa a ser seu amigo nessa jornada. Verdade, Francisco. Entendi também que o mais importante é saber planejar o meu tempo, estabelecendo prioridades. Sem esta organização, o dia poderia ter 48 horas e, mesmo assim, eu acabaria cometendo os mesmos erros e alegando ainda falta de tempo. Outro aspecto interessante abordado no conto é a questão da impaciência do personagem, que iniciava seus projetos, mas não os concluía. Você acha, Belle, que essa impaciência poderia ser tão grave a ponto de prejudicar os seus projetos? Então, Janaíne, a impaciência me impelia a apressar tudo que eu ia fazer, inclusive o desejo de concluir meu curso universitário, que tem duração de 6 anos. E a pensar que havia outros cursos mais curtos, e assim, junto com a impaciência, atuavam em mim outras deficiências, como a falta de vontade, a indisciplina, a negligência com os estudos. Isso me fazia questionar se eu conseguiria dar continuidade ao meu curso, e tudo isso me gerava uma certa angústia. Foi nesse período, no início da faculdade, que eu comecei a estudar filosofia e eu percebi que eram as deficiências que estavam me fazendo pensar em seguir o caminho mais fácil, que era desistir do curso. Caminho bem mais fácil do que me adaptar a uma nova necessidade de estudo, a combater essas deficiências e a ser amiga do tempo. Eu me fiz o seguinte questionamento: mudando de curso, eu solucionaria meu problema? Será que essas deficiências, essa minha inimizade com o tempo, desapareceriam? E todo aquele tempo que eu dediquei ao meu estudo para o vestibular, eu não estaria truncando um propósito, como o autor traz no conto? Por isso, eu optei por lutar contra esses pensamentos deficiências e organizar o meu tempo. Eu digo a vocês que eu escolhi o curso certo. E que mesmo não sendo um curso fácil e tendo adversidades dentro do curso, tenho em minha mente o objetivo claro que me motiva a estudar, que é o de poder fazer o bem através da medicina. E eu consegui, assim, resgatar a felicidade que eu senti ao passar no vestibular e senti-la em meu dia a dia no curso. Eu penso que isso não se aplica apenas a projetos acadêmicos, mas também para tudo que se faz ou que se deseja fazer na vida. Essas deficiências, em especial a impaciência, podem fazer termos uma vida cheia de objetivos,
mas vazia em realizações. De fato, se o que motiva o truncar de um propósito é uma deficiência, deve ser buscar o conhecimento necessário para que isso não ocorra, evitando assim malograr as oportunidades e perder seu tempo. No conto, a gente vê também essa impaciência quando o personagem protestava com ira, quando alguém demorava um pouquinho para atendê-lo, o que mostra que muitas vezes não nos preocupamos com o tempo dos outros. Muitas vezes, além de desperdiçarmos o nosso tempo, também desperdiçamos o dos nossos semelhantes. Francisco, o que você pensa desse descaso com o tempo? Verdade, Janaína. O conto nos fala da ira do personagem em relação às outras pessoas. Principalmente por essas pessoas não fazerem o que tinham de fazer no tempo delas. Uma coisa que aprendi também na logosofia foi a respeitar o tempo do próximo. Ao agendar uma reunião, por exemplo, tento avisar com antecedência para a pessoa com quem marquei a reunião que tive um imprevisto, pois afinal, o outro tirou um tempo do seu dia para estar ali comigo. Penso ser importante também não malograr o nosso tempo. Por exemplo, em minha primeira graduação, que foi Ciências Contábeis, eu era jovem, só estudava e quem financiava meus estudos eram os meus pais. Vivia me queixando da falta de tempo para estudar e, pasme, eu só estudava. Já recentemente, concluí minha segunda graduação, que foi Direito. Eu já trabalhava 8 horas por dia, ia para a faculdade à noite, assistia a aula de 18h30 às 22 horas e depois da aula ainda ia para a academia das 22 às 0 horas. Isso de segunda a sexta-feira. Estudava e fazia os trabalhos acadêmicos no meu horário de almoço. Confesso que concluí esta graduação com qualidade, a ver pelo meu coeficiente acadêmico, que foi de 8,9. Meu dia teve mais horas que na primeira graduação? Claro que não. Eu apenas fiz do meu tempo o meu amigo, estudando e utilizando da melhor forma possível. A ciência logosófica nos proporciona isso, uma mudança de compreensão da vida para melhorarmos em vários aspectos. E, no meu caso, um deles foi a administração do meu tempo. Interessante, amigos. Do que vocês falaram, dá para a gente perceber o quanto as deficiências também nos fazem inimigos do tempo, não é? Penso que todos nós almejamos ser amigos do tempo. E atualmente, Belle, como é que anda a sua amizade com o tempo? Eu estou nessa busca por conquistar a amizade do tempo. Para mim, através desse conto, o autor da logosofia nos presenteia com uma chave para essa amizade. A voz que conversa com o personagem fala em um novo método de vida, em valorizar a vida como algo transcendente, em enriquecê-la com valiosos conhecimentos, em viver mais consciente e de forma mais sensata e positiva. E que essa nova forma de conceber a vida lhe proporcionará muitos momentos felizes, tonificará tuas energias com novos e fecundos entusiasmos, com estímulos precursores de férteis esforços que te aproximarão cada vez mais das fontes inesgotáveis da vida universal. Uma chave, não é mesmo? Como você, Janaína, eu também penso que todos queiram essa amizade. Mas como fazer isso? Um novo método de vida. Mais consciente? O que é viver conscientemente? Existem várias maneiras de conceituar o que é viver conscientemente. Mas penso que a melhor forma de realmente entender e ampliar essa consciência é através do estudo e da prática dos ensinamentos logosóficos. Viver conscientemente exige pensar, estar atento, observar, querer aprender, ter vontade. E viver assim nos faz ganhar tempo.
e perceber que tempo é vida. E como eu quero preencher meu tempo? Preencher a minha vida. Se eu tivesse que escrever um inventário de tudo que eu vivi, eu teria muito o que escrever? Ou muito do meu tempo de vida foi desperdiçado com conhecimento sem transcendência, gastos com excessivas distrações que em nada agregariam nesse inventário? Será que eu tenho um tempo cheio, mas uma vida vazia? Então, eu tenho tentado conquistar essa amizade com o tempo, oferecendo a ele conhecimentos que eu amplio, planejando o meu dia, lutando contra o comodismo do ócio, enfim, dando valor ao meu tempo. O autor da Logosofia ensina que é preciso ganhar o tempo como o pão. Se ganha tempo quando se vive conscientemente. Viver assim é manter, em tudo que faz, uma permanente atenção. Grata. Verdade, Isabelle. O conhecimento amplia o nosso tempo e, consequentemente, a nossa vida. E você, Francisco, o que acha que a gente deve fazer para a gente ser amigo do tempo? Jana, como vocês puderam perceber em minhas experiências anteriormente compartilhadas, o tempo era um inimigo. Hoje, ele é um aliado. Não me queixo mais da falta de tempo e, atualmente, caminhamos juntos nessa jornada, com as mesmas 24 horas de sempre. Porém, com a impressão de que hoje tenho 48 horas disponíveis, pela oportunidade e produtividade ao administrar o meu tempo e o meu cotidiano. Vocês devem estar se perguntando como poderiam se utilizar dessas técnicas e assim fazer o seu dia mais produtivo, não é mesmo? Bem, a Logosofia tem uma vasta bibliografia que nos auxilia nesse processo, e a Janaína vai falar um pouco dela agora. E você que nos assiste, como tem usado o seu tempo? O autor da Logosofia ensina que tempo mal gasto é vida que se perde sem possibilidade de voltar atrás. Esperamos que nossas manifestações e vivências relatadas tenham contribuído de alguma forma para despertar em você uma apreciação maior sobre o valor do tempo. Muito obrigada pela atenção e por terem disponibilizado um tempo do seu dia conosco. Se você quiser saber mais sobre esse tema e vários outros, está disponibilizado na tela o QR Code para acessar o site da Fundação Logosófica. Através do site, você pode baixar gratuitamente os livros de Logosofia. Temos também nossas redes sociais. Lá estamos sempre postando trechos da obra logosófica e divulgando outras atividades como esta. Caso você tenha ficado interessado em conhecer mais sobre a Logosofia, disponibilizamos também um curso de informação, que é gratuito, com duração em média de 4 semanas, com 1 hora semanal. Você pode se inscrever nesse curso através desse QR Code, que está disponibilizado na tela e também na descrição desse vídeo. No momento, esse curso está sendo realizado de forma virtual. Obrigada pela atenção, um afetuoso abraço virtual em todos.